você tem realmente dependido de Jesus 1.000.000%? Você pegou firme na garrofa lá. Versículo de número 17, 18, 19. Diz assim: desde então começou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou está próximo o reino dos céus. Quem tem essa tradução? Está próximo o reino dos céus. Ninguém? Todos têm essa aqui? Está próximo o reino do céu. Próximo. Amém? Pode sentar. Tome teu assento rapidamente. Mateus, o capítulo 4, ele foi dividido em 4 fases da vida do Messias. O Mateus, o capítulo 4, ele foi dividido em 4 fases. Me dê atenção. 4 fases. A primeira fase é a tentação do Senhor Jesus. Nós pregamos sobre a tentação, nós falamos sobre essa ida ao deserto, nós falamos sobre essa chegada ao deserto, essa trajetória de fome durante 40 dias e 40 noites, e a permissão do próprio diabo ter acesso visível e ser incumbido de tentar o Messias. Falamos sobre as 3 tentativas que ele usa como estratégia para derrubar: desejo, o desejo de não estar com fome. Depois ele percebe que não vai ter êxito no desejo, ele usa a outra estratégia, que é a vaidade ou a vontade de se precipitar. Lança-te daqui, toma uma atitude, faça você mesmo. Os anjos do Senhor darão ordem ao teu respeito, e o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e eles vão te guardar. Querendo que o Senhor Jesus se precipita, toma uma atitude, faça algo que entristeça e que seja fora da vontade de Deus. Ele percebe que isso também não vai dar. Ele usa agora do orgulho, da vaidade humana, de possuir as coisas. Ele leva o Senhor Jesus num pináculo e mostra os reinos, mostra a glória, e diz: está vendo isso? É meu, eu te dou. Sabendo que o homem dá tudo pela fama, pela riqueza. Não é escondido de ninguém, e não é teoria da conspiração que homens fazem pacto para herdar fortunas. Homens fazem aliança para ter direitos a alguma coisa. O caso mais esdrúxulo declarado na Bíblia é quando Esaú vende o seu direito de primogenitura por causa de um pão, por causa de um guisado, um prato de lentilha. O homem costuma se vender, o homem costuma dar-se aos desejos, aos prazeres. E ele percebe que o Senhor também não vai. E aí a gente percebe que o Senhor Jesus não cai, não é vencido, ele vence. E ele começa o seu ministério. Ele inicia o seu ministério exatamente aonde Jonas tinha pegado
uma embarcação para fugir da rota na Galiléia dos gentios, em Zebulon e Naftali. E a gente falou sobre Zebulon, aquela terra misturada, aquela terra escura, entenebrecida, onde jazia a sombra da morte. Imaginou? Onde a morte faz sombra. Imagina, o espírito da morte projeta a sua silhueta, o seu formato, e esse lugar é Zebulon, esse lugar é Naftali. É lá que mora a morte, é lá que reside a sombra da morte. É lá um lugar onde ninguém sai vivo, onde ninguém sai com vida, onde todos morrem, todos perecem. É lá vive uma disfunção religiosa, uma mistura religiosa, uma confusão judaica, uma confusão das nações. As nações circulavam lá, trazendo toda a imundícia, toda a sujeira, todo o paganismo. E é lá que o Senhor vai estabelecer a sede do seu reino. E lá Ele vai iniciar o reino de Deus, a glória, a presença, aquilo que foi mencionado pelos profetas, aquilo que foi pregado pelos profetas antigos, agora está diante dos olhos do homem. Mas eu quero que você entenda que o Senhor Jesus inicia assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque está perto ou próximo o reino dos céus. Mas Ele queria dizer, acredite, Ele queria dizer, arrependei-vos, porque o reino dos céus está dentro de vós. Mas Ele ainda não podia dizer, porque o sangue não tinha sido derramado, a cruz não tinha sido erguida, o sacrifício que abria o homem o direito do céu ainda não tinha sido feito, a expiação pelo pecado, pela culpa do homem. Pelo homem amar o mundo, pelo homem amar o dinheiro, pelo homem amar os prazeres, pelo homem amar a vaidade, pelo homem se vender, se doar, se trocar, pelo homem se dar às paixões malignas, maléfica, diabólica. Mas o reino está próximo. Foi como o evangelista Edson disse no início, está bem próximo tudo isso de acabar. Está próximo, porém ainda não acabou, mas está bem próximo, tão próximo quanto o Senhor Jesus disse aos discípulos: está próximo o reino dos céus. A distância é a mesma. A distância que o Senhor Jesus disse que estava próximo o reino é a mesma distância que a gente está dizendo, que os profetas estão dizendo que está próximo agora mesmo. A retirada da igreja, o arrebatamento da igreja, o rapto, o sumiço da igreja. Nós vamos subir ao céu, nós vamos ir em direção à Nova Jerusalém, nós vamos para lá, a nossa caravana é de lá, nós somos de lá, nós estamos indo para lá. Portanto, venha se desfazer você do pecado, venha se desfazer você da iniquidade, da imoralidade, da sujeira, da pecaminosidade, de tudo aquilo que é mundano, de tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo aquilo que é vaidoso. Se desprenda, como disse o pastor Everaldo mais cedo, se desprenda da mágoa, da culpa, se desprenda da ira, da vingança. Amai-vos uns aos outros, para que possamos subir ao céu. Para que possamos ir ao céu. Não vai subir ninguém se continuar facção, divisão, iniquidade, perversidade. Vai ficar todo mundo aí. Você entende isso ou não? Está próximo, não chegou, mas quando chegar, estejam preparados para que possamos todos nós subir ao céu. O segundo ponto é Jesus na Galiléia, a Galiléia dos gentios. Amém? Zebulon e Naftali viu a luz. Falamos sobre a profecia de Isaías, no capítulo 42, versículo 7. Também falamos da profecia de Isaías, no capítulo 9, do 1 em diante, onde vai raiar a luz, o Messias vai ser tirado, e a luz vai dar à terra e vai dar a conhecer o reino de Deus. E a terceira fase é o chamado de Pedro, André, Tiago e João. A terceira fase é o chamado de Pedro, André, Tiago
e João. Eu vou repetir, porque eu acho que você ainda não entendeu. Essa fase de hoje, que talvez eu não tenha tempo a terminar, essa fase é o chamado. Por favor, vamos se conectar. Repita assim comigo num coro. O chamado de Pedro, André, Tiago e João. Amém, igreja? Amém. O Senhor Jesus vai chamar 4, vai contar 4 ao seu reino. Os primeiros que foram chamados do reino de Deus. Você imagina, gente, que carinho, que capricho, que zelo, que amor. Você ser o primeiro. Você entende isso ou não? O Senhor Jesus olhou 4 e chamou 4. Imagina, gente, centenas de milhares de cidadãos por toda a terra. Já naquela época, já estávamos na casa de milhões de seres humanos. E o Senhor olhou para 4 homens. Diga glória a Deus. Eu quero que você entenda, enquanto isso, o cenário religioso judaico está uma muvuca assim, A muvuca do cenário judaico está assim, Tem sacerdote, tem turma A, turma B, turma C, tem a primeira turma, tem a segunda turma, a terceira turma, tem filhos de Levi para tudo quanto é lado, tem uma tribo inteira sacerdotal, tem homens exercendo o ofício sacerdotal, tem homens de férias do ofício sacerdotal, tem homens de fogo esperando a sua turma e o seu turno não acontecer, tem homens e mulheres comuns que vão ao templo ao sábado, que vão à sinagoga ao sábado, tem homens que lideram a religião judaica ali naquele momento, como era o caso de Anás e Caifás. Tinha muitas pessoas fazendo a engrenagem religiosa funcionar. E eu quero que você entenda que a engrenagem religiosa ainda era no nome de Deus. Estava tudo certo lá. Tinha muita gente lá. Os números eram assustadores. Era tão assustador que Herodes, que Pilatos e os governadores e os prefeitos tinham medo de rebelião, porque o número era muito grande. Mas o Senhor não olhou aos números, o Senhor não olhou a quantidade, o Senhor não olhou ao ofício ou a patente, o Senhor não olhou os cargos, o Senhor não olhou os ofícios, o Senhor olhou 4 homens. Diga glória a Deus. Aparentemente comum, em suas funções comuns, mas o Senhor colocou os olhos sobre eles. Diga glória a Deus. Entre 7 bilhões de pessoas, já nessa terra partindo para 8 bilhões, o Senhor olhou e viu você. O Senhor lhe deu condição de ouvir essa mensagem. O Senhor olhou e viu que deu condição de perceber essa mensagem. O Senhor deu condição de você ouvir essa trombeta soar. Como o evangelista Edson acabou de dizer, a trombeta está soando e você está ouvindo. Portanto, se prepare, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Meu irmão, não é o reino da rainha Elizabeth, do príncipe Charles, da Elizabeth II, do seu pai, do seu avô. Não! É um reino superior, é um reino glorioso, poderoso, é um reino eterno, é um reino que ninguém terá condição de abalar, de sequer de mover um pilar, porque é mais poderoso que existe do que qualquer potência da terra. E o Senhor está dizendo: arrependei-vos. Eu quero falar um pouco mais dessa estar perto, mas não dentro, simbolizando estar muito perto. Se você pegar o link em que o nosso evangelista Edson acabou de dizer que está perto, o arrebatamento está próximo, muito próximo, e você pegar o link dessa mensagem agora e entender que o Senhor está com uma mensagem acalorada
Os profetas do Senhor acabaram de vir ao lar, ficaram lá por mais de 50 minutos e trombeteando exatamente a preparação, que não há tempo para mais nada. Você percebe que longura é essa, ou que distância é essa? O Senhor Jesus, ao dizer está perto, talvez os homens naquela hora não percebiam que tão perto era. Como assim? Lembra de Tomé? Como assim? Perto? Mostra-nos o Pai. Era tão perto que o Senhor Jesus disse assim: como mostrar o Pai? Você está comigo há tanto tempo, ainda não percebeu? Que olhando para mim você vê o Pai? Eu e o Pai somos um? É tão perto, mas tão perto, que Tomé tinha colocado as mãos no Senhor Jesus, tinha abraçado o Senhor Jesus, tinha tido contato com o Senhor Jesus, mas ele não percebeu. De tão perto que era. É essa distância do arrebatamento. Já está dando para tocar, já está dando para ver, já está dando para deslumbrar. Você olha na televisão, uma tragédia. Você olha no noticiário, um terremoto. Você olha para não sei para onde, você vê guerra. Você olha não sei para onde, o presidente não sei de onde está posicionado, o outro se defendendo, o outro entrando em tratado de paz, e o cessar-fogo, e mais guerra. Está tão perto que dá para encostar. Está tão perto que dá para ver. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Abra lá. Mateus, o capítulo de número 4, o versículo de número 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Presta atenção para cá. Porque eram pescadores. Mesmo assim o Senhor Jesus os chamou. O que o Senhor Jesus disse aos discípulos de João? Senhor, João mandou perguntar se é você o Messias ou se havia de vir outro. Ele vai lá, noticia João. Os cegos ouvem, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o Evangelho é pregado aos pobres. É triste ver o preconceito de alguns dentro da igreja sobre os pobres. E é nítido o preconceito, é visível o preconceito. É tão ridículo que só ele não está vendo, que é discriminação, é preconceito. Mas o Senhor, que vê tudo e conhece tudo, preparou uma saída para você. Diga a glória a Deus. A saída para a tua casa, a saída para a tua família. Você ainda vai ouvir acerca do reino de Deus, você ainda vai ouvir as trombetas do reino de Deus, você ainda vai ouvir muito os profetas do Senhor para a glória de Deus. Porque o Senhor tem um cuidado por esse povo. É lamentável, que o ser humano não entender, que todos entenderam, que está simplesmente horrível o comportamento. Mas o Senhor tem um carinho por você. E o Senhor me colocou aqui para dizer que o Senhor tem um carinho por você. O Senhor não abandonou você, o Senhor não largou você, o Senhor vai cuidar de você. Versículo de número 19. E disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Fala Lucas vai falar um pouco diferente, e talvez essa é a diferença que eu quero destacar hoje. Lucas
capítulo de número 5, o versículo 11, 10 e 11. Lucas 5, 10 e 11. Olha só como está esse retrato, esse relato. Versículo 10. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Olha o versículo 11. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Não está embaraçado com o mundo. Não há um coração dividido entre a cruz e a espada. Não há um coração ainda do Egito no mundo. Não há um coração nas coisas do mundo. Isso faz alusão ao pecado, faz alusão às coisas materiais, faz alusão às coisas da terra, mas faz alusão também à administração terrena. O coração deles agora será voltado a pescar homens. O coração deles será entregue à pescaria de homens. O coração dele vai transpirar pelas almas. O coração deles vai transpirar pelas vidas. Eles vão olhar as criancinhas, eles vão olhar os homens, as mulheres, os idosos, as viúvas. Eles vão se compadecer. Vai entrar nele a misericórdia, vai entrar nele ou nela a misericórdia. Por quê? Porque eles deixaram tudo e focaram aonde? Talvez você, na sua família, na sua casa, não entenderam que você deixou tudo. Mas não há necessidade de fazer assim. Mas não há porquê fazer assim. Já pensou se todos fizerem assim? Se fosse todos, não seria 4? Seria milhões? Por isso que o número é reduzido dos que vão entrar. Porque o Senhor não está preocupado com todos. O Senhor está preocupado com alguns que ouviram, que entenderam e que obedeceram. Vai comigo em Lucas 18, versículo de número 28. E disse-lhe Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: na verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou pai, ou irmã, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade da vida vindoura, a vida eterna. Os discípulos deixaram tudo e pairou sobre eles, um certo ponto, a dúvida do que vai acontecer. E o Senhor Jesus deixou garantido: vocês vão herdar o reino vindouro, o reino de Deus. Se coloquem em pé, Senhor.